Então, eu tenho certeza que nós vamos juntos nos elevar muito aqui hoje. E com vocês, mais um episódio hoje com Mário Spesiano. Bem-vindo, obrigada pela sua presença, estou muito feliz de te conhecer. Muito obrigado pessoalmente agora, é uma honra o convite, espero poder agregar aqui ao público, quem assistir a esse episódio aqui, poder levar alguma coisa, uma honra estar presente aqui. Vai muito, Mário, sem dúvida, inclusive a mim, porque a gente fala muito sobre inspiração e você é uma inspiração para mim, então... Que isso, obrigado. Nossos episódios a gente sempre tenta trazer as mais diversas histórias, até porque esse é um pouquinho do nosso propósito, assim, né, trazer atletas olímpicos, especialistas em diferentes áreas, para justamente não só trazer essa consciência, mas às vezes até despertar quem está em casa a fazer algo novo, né, ou pensar, poxa, não tinha pensado por esse caminho, mas pode ser algo que eu goste, né? Então, também abrir a cabeça nesse sentido. E eu sabendo que gosto e agora nessa nova jornada, né? Ter alguém assim para conhecer, para conversar. Você foi uma pessoa que se abriu ali desde o primeiro dia para me ajudar nessa nova jornada. Então, estou muito grata também. Obrigada por isso. Vai me ajudar com certeza. Mas antes da gente começar a conversar, eu só queria agradecer quem ajuda a gente aqui a fazer tudo isso acontecer. Então, um agradecimento especial ao nosso patrocinador HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Então, quem estiver procurando ajuda para impulsionar qualquer frente ali relacionada ao marketing, eu vou deixar aqui o contato deles na legenda desse vídeo. E também um agradecimento especial ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast atualmente, uma super recomendação aí para quem precisa de um espaço bonito e profissional para gravar em São Paulo. Eu também vou deixar o contato deles aqui na legenda desse vídeo para vocês conseguirem acessar, tá bom? Bom, Mário, eu sempre gosto de começar os nossos episódios fazendo uma pergunta com uma conexão sobre quem era o pequeno você, né? Então, quem era o pequeno Mário e o que ele imaginava que ele queria ser quando ele crescesse? Como essa história foi se desenrolando para chegar até onde você está e é hoje? Assim, como você diria que é essa comparação, né, do que aconteceu hoje? Que legal. Acho que é legal lembrar um pouco da infância, né? Tô vivendo um momento de vida também interessante, que eu tô com um filho pequeno. Eu fico olhando, né? Ele completou, aliás, ontem, 1 ano e 3 meses, né? Eu fico pensando, quando que ele vai começar a ter essas aspirações do que você, né? Porque chega um momento da nossa vida que a gente só quer curtir, divertir, brincar e tudo mais. Mas eu era sempre uma criança muito irrequieto, muito curioso, muito atento aos mais velhos. Tive uma criação interessante, porque eu sou o filho mais novo do meu pai, já falecido, e eu sou o primogênito da minha mãe. Então, né, e aí eu tive uma infância um pouco mais sozinho. Minhas irmãs eram muito mais velhas. Então, fui praticamente um filho único na casa, né? Pelo menos elas já estavam trabalhando, já eram muito mais velhas. Então, aquilo, né, às vezes brincar sozinho pode ser ruim, mas no caso, eu achava ruim, né? Eu tinha uns amigos de rua, aquela coisa, mas quando todo mundo se recolhe às suas casas, né? Todo mundo volta no fim de semana, eu ainda sou uma geração que brincou na rua, né? Em São Paulo, cresci, sou nascido em São Paulo, cresci, minha família era do interior, então tinha muitos primos que frequentavam a casa, sempre a casa muito cheia. E ao brincar sozinho, aquilo estimulou muito a criatividade. Acho que esse é um dos grandes, digamos, skills das minhas talentos, habilidades. Eu sou muito imaginativo, sou muito criativo. Isso me ajudou em vários aspectos da minha trajetória, em diversos desafios. Não só desafios profissionais, mas desafios do dia a dia. Então, às vezes, ter esse lado criativo e ter essa condição na infância era isso. Mas o que eu sonhava especificamente, eu tinha algumas habilidades. Eu desenhava muito bem, fazia cartoons, quando os professores saíam da sala, eu ia lá e desenhava na lousa, fazia as charges, cartoons deles, né? Eu tinha alguns amigos que desenhavam também, e a gente fazia competições, então dividia a lousa, um fazia um desenho de um lado, outro do outro. Então eu achei, por um momento, que eu seria, sei lá, cartunista ou desenhista. Eu abria o jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo tinha a Folha Ilustrada, que ali tinham as charges, tinha o Laerte, Angeli, eles todos faziam ali algumas, né, o Gonçalves, eles tinham suas tirinhas. Eu falei, quem sabe um dia vai ter minhas tirinhas. Eu não imaginava que o jornal não ia ser mais físico, ia ser digitalizado, que os quadrinhos nessa forma de consumo iam sumir, iam surgir outras formas. Eu não pensava, mas naquela época eu achava que ia ser um cartunista, por exemplo. Que legal. Diferente de ser astronauta ou bombeiro, né? Exato. E é engraçado isso, porque eu fico também vendo
Eu sempre faço a mesma pergunta para todos que vêm aqui para comparar, né, essas histórias, assim, é bem legal, enfim. É bonito, né, é um pensamento genuíno de criança, assim, como... Mas é alimentado de alguma forma, né, assim, é bonito mesmo, legal. E depois disso, qual foi o primeiro passo que você deu logo depois da escola, assim? O que você pensou em fazer? O que você fez de fato de faculdade? Muito legal. Isso é até curioso, né? Porque eu não era o melhor, um aluno assim, o que mais despontava na escola. Algumas disciplinas sim. Curiosamente, as disciplinas que eu até tive um pouco mais de dificuldade, como matemática, não me impediram de ser engenheiro. Caraca, essa E é aí nova. fui fazer, exatamente, fui ser engenheiro e na engenharia a gente aprende que não importa se você era um bom aluno, depois todo mundo entra... Todo mundo sofre. Todo mundo sofre, né? E eu fiz engenharia, fui estudar no interior de São Paulo, fui em Guaratinguetá, fui na Unesp, né? Um dos campos, dos diversos campi da Unesp, e aí esse campus especificamente é um campus mais de exatas. Então ele tem várias engenharias, matemática, física, e aí fui morar em República também. Foi um momento da vida muito interessante. Eu diria que acho que o principal que eu levei da faculdade, além do diploma, foram os diversos amigos e as coisas que eu construí durante a universidade. Logo no primeiro ano, eu já me envolvi com muita gente, até porque dentro da minha república, uma república muito tradicional, aliás, ela está viva hoje, chama ONU, ela existe. Aliás, se você for passar lá nessa, ou seu filho, ou alguém que você conhece, for estudar em Guaratinguetá, coloca ali na República, ela é muito boa, né? Muita gente dissidente dessa casa foi trabalhar em grandes empresas, então tem meio que uma cultura ali também de acolhimento. A gente aceitava muito estudante internacional, os estrangeiros, então eu morei com alemães, espanhóis, paraguaios, japoneses, do Japão mesmo, a gente morou com gente tudo quanto é lugar, franceses. Então essa troca foi muito interessante. E eu muito atento, né? E eu também gostava um pouco de festas, né? Eu falei, pô, quero ir nas festas, mas eu não tenho muito dinheiro não para ficar gastando em festa, né? Como que eu faço? Eu perguntei isso para os meus veteranos. Eles falaram, então você tem que trabalhar dentro para organizar essas festas. Eu falei, que legal, como que faz? Você vai ter que ser o diretório acadêmico da Atlética. Pois bem, no segundo ano eu era dos dois. Eu era do diretório acadêmico, eu era da Atlética, da faculdade. Eu sempre fui muito envolvido tanto com o lado mais político, né, da universidade, quanto o lado ali atlético, né, desenvolver os jovens, botar eles para, né, atuar um pouco mais no esporte e também, lógico, organizar as festas, que é muito gostoso e divertido. Eu cuidei de algumas agendas muito legais, como os esportes individuais, apesar de eu ter praticado a vida inteira esporte coletivo, eu joguei basquete a minha vida inteira. E durante a Atlética eu cuidava da turma, eu achava meio pouco acolhidos, né, os esportes individuais. Então, assim, eu pegava os representantes de cada esporte para me ajudar, organizar o tênis, natação, tênis de mesa, xadrez, coisas assim. A gente colocava essa turma para colocar. E a torcida também, que é muito importante. Não adianta o atleta estar em quadra e não ter uma torcida, né? Fala, não, famosa bateria. Bateria, as pomponzetes, né? Animando as cheerleaders, né? Mas a gente organizava tudo isso, coloria, tudo mais, porque essa é uma parte da universidade que é legal, onde você forma amizades, formam laços, o pessoal se reencontra até hoje. Até uns finais de semana para trás teve um reencontro de todo mundo que passou pela bateria, desde os fundadores, eu me incluo nessa camada das primeiras gerações da bateria da minha faculdade, até o pessoal que está até hoje. Eu falo assim, caramba, eles organizaram uma festa, um churrasco, um encontro para isso, eu não pude ir, né? Pela minha circunstância familiar, né? Filho pequeno e tudo mais. Mas, assim, é muito legal poder ver que, às vezes, uma pequena coisa que a gente traz lá atrás consegue transformar e gerar um legado tão grande para tanta gente que passou e fazer a diferença das pessoas, né? É muito legal. Bom, eu sou bem suspeita em falar, porque eu vivi e eu acho, sim, que, na verdade, o que se resume é que a faculdade é muito maior do que um diploma e que... se você vive intensamente o que a faculdade tem para te oferecer, você se torna uma pessoa não só muito melhor, mas eu acho que você se descobre, né? Você se autodescobre muito, assim, nesse momento da sua vida, né? Porque você passou daquela adolescência que você não entende nada do que tá acontecendo, você tomou decisões que você era novo demais para tomar, e aí né, naquele momento que você tá começando ali a ter responsabilidade, a entender qual que é, talvez, o primeiro contato com uma responsabilidade profissional, seja, né, através de um esporte, através de uma atlética, mas, poxa, você tem uma responsabilidade profissional com outras pessoas, né, você toma decisões que influenciam vidas de outras pessoas, ou de estar à frente. Eu sempre fui
alguém que liderava ali os times que eu estava envolvida. Então, você tem que tomar uma posição de liderança, de falar em nome de outras pessoas. Isso tudo vai criando uma independência ali, enfim. Então, eu incentivo muito que as pessoas, quando entram para a faculdade, se envolvam nesse tipo de coisa e não fiquem só dentro de bibliotecas, apesar de eu ser uma pessoa que gostava muito de estudar, sempre fui a pessoa que sentava na primeira carteira, meio nerd, assim, e tal. Mas eu gostava muito de esporte, eu joguei 17 anos de vôlei na minha vida, assim, Legal. tive bolsa na faculdade, então foi algo que eu vivenciei muito, então sou bem suspeita. E eu acho que essa é um pilar fundamental para quem quer realmente se transformar dentro do mundo universitário, assim, né? Eu acho que o que você, se me permite complementar, Claro. é assim, isso que você falou é a parte mais legal, porque as relações que a gente constrói na universidade, lógico que a gente está lá para estudar, aprender algo e poder desenvolver esse conhecimento e fazer algo disso, talvez a nossa profissão. Uhum. No meu caso, eu já sabia que aquele engenheiro clássico que ia ficar fazendo contas, os projetos mecânicos, o engenheiro mecânico não era muito a minha, eu ia muito mais para um lado de resolução de problemas. Talvez um engenheiro mais fácil para ele trabalhar em banco, apesar de nunca ter trabalhado em banco, né? Mas o principal nessa construção durante a etapa de universidade é justamente entrar em outros programas, ser de um centro acadêmico ou trabalhar em pesquisa. Eu trabalhei também em pesquisa, fazer essa parte. Você vai ganhando outras habilidades, interagindo com outras pessoas que quando chegar na etapa da vida de mais profissional, entrar num trabalho, emprego, você já se relacionou com outras pessoas com tantos pensamentos diversos e você não ficou só estudando. Então a pessoa, no fundo, tem um pouco mais de traquejo, fica mais preparada, melhora as habilidades de comunicação. Quando você está só estudando e faz prova, você não melhora essas habilidades. E acho que você, com a experiência que você tem também no mercado corporativo, a gente não conversou tanto nesse ponto, Mário, mas acho que a gente se conecta bem, assim, porque eu também fiz engenharia, sou engenheira de materiais, fiz muito acadêmico, achei que eu fosse seguir essa área, inclusive fiz mestrado em nanotecnologia, Nossa, e sempre fui essa pessoa, mas eu era muito do esporte, sempre fui, então eu ficava, e isso me puxou para um outro lado que, na verdade, foi bem benéfico, e aí eu fui para consultoria, né, então a gente acabou seguindo uma linha bem parecida, assim, né? Coincidências, mas... e aí, voltando, o que eu queria, né, compartilhar agora com você, a gente trocar essa figurinha, o quanto eu percebo, e eu queria saber se você percebe isso também, a diferença no meio profissional das pessoas que fizeram esse caminho dentro do esporte, que se envolveram dessa forma, que fazem... e aí que hoje as pessoas chamam de networking, é mais bonito, mas que fizeram relações, né, na faculdade, que saíam, né, com os amigos para conversar, e que talvez hoje... era um amigo que talvez podia ser um amigo de bar, ou um amigo da quadra, mas que hoje é o cara que tá fazendo um negócio, ou é o cara que conversa bem e que apresenta as coisas na frente ali do fórum, do workshop, no CEO de não sei na onde, enfim. Você percebe essa diferença, né, de quem tava ali mais no social do que aquele que só estava estudando, e não que isso seja errado, são perfis, sim, perfis, né? Mas você sente essa diferença também, assim, principalmente com as suas experiências, né? Falando agora do que você passou e viveu no corporativo. Eu sinto, eu até brinco, né? Que não é uma regra geral, né? Acho que cada um tem o seu caminho e não tem um certo ou errado. Mas, no geral, acho que as pessoas que se envolveram em mais atividades, conseguiram... Às vezes a atividade não é nem só a prática esportiva, né? Mas só de, sei lá... uma república que organizava uma festa, ou no caso da nossa república tem uma feijoada tradicional anual. Parece uma coisa boba, vamos organizar uma feijoada, mas é uma feijoada que vão passar 400 pessoas no dia. E vai ter que ter uma cozinheira que vai fazer a feijoada, vai ter que servir, vão ter que lavar pratos, vão ter que fazer, sei lá, é um projeto. Então você tem que organizar esse projeto, executar esse projeto. Então só de você criar isso, né? No caso da competição, o esporte traz isso também, não é só treino. É a etapa que vocês vão entrar em competição e um interagindo com o outro. O esporte é um pouco mais direto essa conexão, né? De um ajuda o outro, principalmente no coletivo. Então, sim, eu lembro que quando eu fui tentar entrar na Procter & Gamble, hoje eu não sei como está o processo, ele está um pouco mais frouxo, um pouco mais tranquilo, mas na época era um processo muito complicado, onde, se não me engano, acho que era 1% das pessoas que tentavam conseguiam entrar na empresa. E eu fui muito incentivado por alguns amigos que eu morei junto numa época que eu estagiei numa outra empresa, estagiei na Unilever, e eu fui morar numa república de trabalhadores. O pessoal que dividia as contas numa casa, e 2 trabalhavam na Procter & Gamble, e a gente brincava, né? Somos concorrentes, né? E eles falavam, eu falei, fala um pouco da empresa. Né? E eles perguntavam como que era a Unilever, tudo mais, a gente ficava fazendo essa troca. Pô, e eu gostava muito da Unilever, achava uma empresa fantástica, aprendi muito
Mesmo no estágio, eu ainda carrego muitas coisas daquela empresa. E eles falavam, que trabalha desse jeito, eu me encantei. Eu falei, pô, legal também. Eu achei legal. E eu falei, vou tentar, não custa nada. Só que era 1%. E eu lembro que nas questões, ainda no digital, né, naqueles famosos screenings digitais, os testes, tinha uma parte muito complexa de testes de lógica. Nessa, talvez a engenharia tenha me ajudado. E ali teve uma parte que era aquelas perguntas. Por exemplo, na sua sala ou na sua faculdade, você estava entre quais alunos? Aí colocava, você está entre os 50% melhores alunos? Você está entre os 25% melhores alunos? Você está entre os 5% melhores alunos? Aí eu fiquei pensando, né? Eu olhei assim, mas que pergunta, né? Se eu olhasse por nota, eu acho que eu estava entre os 50%. Ou, 40% melhores, talvez. Mas se eu olhasse, talvez pela conjuntura, e de tantas atividades que eu fazia dentro da universidade, pesquisa, iniciação científica, tinha participado da Atlética, fiquei tantos anos, diretório acadêmico. O ecossistema todo. Eu falei, não. Tem gente que tem notas melhores, mas não faz mais nada. Eu sou muito melhor. Eu já fui, inclusive, fazer prova bêbado. Aí eu falei assim, não, eu sou muito melhor. E coloquei, então assim, lógico, eu não sei se aquilo era eliminatório, mas assim, deveria ser, naquele critério eu passei. Lógico, depois tiveram outras tantas provas super complexas, presenciais, não foi testes, só isso, mas não foi só isso. Mas eu lembro dessa pergunta, né? Eu pergunto, assim, o pessoal às vezes não olha todo o contexto geral, né? Às vezes, qual que é o critério? Então assim, quando eu olho esse tipo de critério, essa pergunta é legal, porque as pessoas não precisam se limitar apenas em uma habilidade. Nós somos tão plurais, tem tantos interesses, e de fato as pessoas que se interessam por mais coisas e tudo mais se comportam um pouco diferente no ambiente de trabalho. Normalmente tem assunto, né? Você consegue almoçar, fala de mais coisas, na hora que você vai procurar uma ajuda, por ter interesse em vários assuntos, isso melhora a criatividade, melhora um pouco a solução de problemas, tem um pouco mais de predisposição para encontrar esses problemas. Não é um grande problema, tem gente que é super especializada e tudo mais, tudo bem, tem um perfil, outras vão para outro caminho, mas acho bem legal isso. Eu não sei também se isso tem conexão, você falou uma frase que me chamou bastante atenção, que eu me conectei um pouco com isso, que é que você sempre foi atento aos mais velhos, né? Isso é algo que eu também sempre fui, assim, desde pequena. E eu não sei se é isso que também traz... Eu gosto muito... E aí, talvez a conexão... A gente vai chegar lá, que eu quero saber como surgiu o Critique, né? Nessa história toda. Mas essa curiosidade, eu lembro muito do meu pai sempre falar, não, você precisa saber de um pouco de tudo, lê jornal, vai saber o que tá acontecendo, porque você precisa saber conversar com as pessoas. Se alguém te falar de vinho, não importa que você não gosta de beber, eu não bebo, né, aliás, curiosidade, mas você precisa saber que uva que é essa, você precisa saber que isso existe, pelo menos, sabe? Então essa visão generalista, assim, essa foi uma coisa que meu pai sempre me trouxe Conhecimentos gerais. E nessa sutileza, assim, ele sempre acabou me trazendo isso, eu acho que foi essa curiosidade que acabou instintivamente crescendo dentro de mim e que hoje acaba alimentando um pouco do que talvez fomenta o espírito do podcast hoje, né? Do que são podcasts hoje, não sei se foi isso também. Mas, enfim, a gente tem figurinhas para falar muito disso, se quiser. Continua contando como é que se discorreu ao continuar da sua história, né? Da onde surgiu, qual foi o próximo passo depois da sua faculdade, como é que foi? Não, foi bem resumidamente, né? Então, tive um início um pouco mais de engenheiro, fui na área de pesquisa e desenvolvimento da Unilever. Tá, legal. Eu consegui passar em várias empresas, até para minha sorte, né? Como estagiário, né? O estágio é aquela coisa que dá uma ansiedade, né? Nossa, agora eu tenho que arrumar no estágio, começar a trabalhar. E eu sabia que aquilo era um impulso. E eu optei não pelo estágio que pagava melhor, mas o estágio que talvez o programa de estágio fosse mais interessante, que eu tivesse mais treinamentos e tudo mais. Foi isso que eu busquei. E eu fui muito feliz. Tenho amigos da época de estágio. O meu chefe, na época de estágio, inclusive até foi no podcast, no Critique, né? Já falou algumas vezes. Porque eu conheci muita gente bacana. Muita gente que fez parte da minha vida. Naquela época eu mantive amizade para ver como foi uma geração boa, né? Na época. E aí, eu empolgado em crescimento rápido, né? Quando a gente entra, você começa a ver o mundo corporativo com outros olhos, você vê que tem algumas habilidades. E eu comecei a me interessar pelos programas de trainee, porque eu achava interessante essa de poder ser preparado para assumir posições de liderança.
Eu já sabia que tinha uma questão de liderança na minha vida, tanto internamente nas minhas relações. Desde pequeno, às vezes era eu que puxava as brincadeiras, ou o que vamos fazer com os amigos. Liderar não é decidir tudo, é saber, né, também aonde você é liderado, né, na melhor, quem vai ter a melhor ideia, apoiar essa melhor ideia. Eu sempre tive um quê, e depois eu fui estudar mais sobre isso e entendi que eu sempre tive uma questão de liderança, inclusive geneticamente. Depois fiz um exame genético, dá para ter, existe para quem vocês saibam, tá? Existe um correspondente genético ali que você consegue mapear, identificar ali nos seus cromossomos e ver se vocês são recessivos, dominantes. Não é algo 880, tem um intermediário ali também para vocês. É bem legal isso aí. E aí eu fui ver e descobri isso. E tinha essa questão natural, da própria trabalhando na faculdade, na Atlética, outras coisas, eu percebia que tinha essa questão na própria República. E isso ajudou bastante. Então eu falei assim, pô, talvez os programas de trainee possam ser uma boa para me acelerar. E eu consegui. Então, às vezes, é aquela coisa de você tentar, você pode ter um problema, porque você pode conseguir. E eu fui numa empresa muito bacana, que é a Suzano, né, uma das gigantes em papel e celulose, e eu entrei numa área aí um pouco mais engenheiro, né, eu queria trabalhar, eu poderia ter sido efetivado na Unilever, eles me convidaram, mas eu falei, pô, vou tentar trainee, né, fiquei num hiato esperando os resultados dos trainees e consegui passar. Entrei numa turma, assim, um processo super complexo. Eu não entendia, porque eu olhava para os lados dos meus pares, eu achava eles todos perfeitos, ótimos, excelentes. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Me sentia menor, né? Aquela famosa síndrome do impostor. Eu lembro que pela base de engenharia, eu vi uns números da empresa, aí eu cheguei para um amigo que tinha feito FEA, né? Ele era administrador pela USP, e eu falava, o que é esse USD aqui? Ele, US dollar. Aí eu falei, nossa, como eu sou burro, não sei isso. Muito bom. Aí eu falei assim, nossa, preciso estudar muito mais. Muito bom. Talvez a minha base... Ele falou, não, mas o que você sabe, porque ele via eu interagindo, fazendo perguntas, ele falou, mas o que você sabe eu não sei. Então, assim, eu falei, caramba, é verdade, né? Talvez eu não seja tão ruim assim, né? Por isso que me escolheram, né? E aí eu fui aprender as coisas que eu não sabia, a parte administrativa e tudo mais. Foi um excelente trainee, era um programa de 2 anos, mas no meio do trainee eu saí porque a Procter & Gamble me chamou. Num negócio que eu tinha tentado lá atrás, enquanto eu ainda era estagiário na Unilever. Vai vendo, né? Eu não sabia se ia ser efetivado ou não. E ali eu diria que a Procter & Gamble foi minha grande escola. Tá. Na Suzano eu fiquei na área de planejamento de demanda e produção, uma área mais, né, olha o S&OP da empresa, que foi uma baita escola. E na Procter & Gamble eles gostaram muito da minha base, porque eu peguei a parte de R&D, de pesquisa e desenvolvimento para alimentos na Unilever, e eu olhava embalagens. E eles olhavam a parte de planejamento, eles precisavam de alguém em compras que entendesse tanto de embalagem, porque ia comprar embalagem, quanto de fábrica, porque ia comprar manufatura contratada. Eu falei, eu era meio que mosca branca no mercado. Aí uma chefe minha, que era uma gerente do México, ela gostou, mas eu falei, eu não sei nada de compras, não sei nada de procurement. Não se preocupe que a gente te ensina. Lá dentro, a Procter & Gamble tem mais de 180 anos, só de área de compras tem mais de 90, eles desenvolveram os próprios métodos, as metodologias, muitas das que a gente encontra aqui surgiram lá. E aí eu me encantei com a área, falei, putz, gosto muito de supply chain, fiquei muito, me especializei dentro de supply chain, passei em várias áreas, mas eu me especializei muito mais em compras e me apaixonei. Ali foi um preâmbulo ali para o restante da minha carreira. Depois eu fiquei um bom tempo na Procter & Gamble, depois eu me aventurei no mercado de óleo e gás, na época que o pessoal talvez vai lembrar, mais velho, vai lembrar o Lula levantando a mão no mandato dele com petróleo na mão, falando assim, o pré-sal e tudo mais. Então, um boom, né? A Petrobras, o mercado de óleo e gás aqueceu muito. Eu falei, pô, acho que talvez esse seja um mercado legal. As indústrias de petróleo são muito ineficientes em todas as camadas, elas não são das mais eficientes. Eu falei, pô, eu tenho uma empresa que é benchmark, e aí já vai uma dica para o pessoal, né? A gente pensa assim, pô, em terra de cego, quem tem olho é rei. Cheguei na empresa e tudo mais, falei, pô, eu olhava as coisas que eles faziam, as práticas, tudo, falei, meu Deus do céu, eles estão 30, 20 anos atrasados. Bom, então, com pouco a pouco eu vou chegar lá e vou colocar. Só que em terra de cego, quem tem olho não é rei. Em terra de cego, quem tem olho não é visto, porque todo mundo é cego. As pessoas não entendiam onde eu queria chegar. E às vezes explicar onde eu queria chegar, não dá para falar assim, confia em mim. Eu sei que isso vai dar nisso. É uma tentativa homérica, é um esforço muito grande, às vezes, para dizer o óbvio. Então, empresas que estão muito atrás.
Se elas não têm a capacidade de inovação interna, esse músculo ele gera muito desgaste. Perfeito. E eu passei por isso, mas eu consegui colocar muita coisa e também foi uma baita escola para mim. Porque eu consegui estruturar times que estavam lá, às vezes, em atividades que não eram tão assim, sabe? Orientar, criar, preparar, não desistir de ninguém que já estava na empresa. Depois contratamos mais. Eu gosto desse perfil assim, não joga fora quem já está, tem um legado, né? Porque às vezes conhecer por dentro do negócio é muito importante. Sim. Às vezes as outras habilidades foram isso. E ali aprendi muito. Também peguei o declínio do óleo e gás com o problema da crise global do petróleo. No Brasil ainda tinha o epicentro do petrolão. Eu falei, meu Deus do céu, a empresa vai minguar, os projetos parando. Falei, talvez não seja um bom lugar. Aí eu tive uma passagem rápida pela BASF, ela teve um spin-off chamado Covestro, que era a parte de Material Science. Dali eu fui para PepsiCo, fiquei um bom tempo na PepsiCo, cuidando da área de compras. Peguei a parte de indiretos aqui no Brasil. E de lá eu fui para a Meta. Eu fui para o Facebook ainda, era Facebook. Peguei bem a transição do nome ali durante a minha passagem lá. E lá eu cuidava da América Latina, né, dentro da Meta em compras. Eu peguei a partir de pandemia, não foi a melhor experiência profissional do ponto de vista de ambiente, porque todo mundo remoto. Eu gosto dessa troca humana. Gosto de estar com o time presencialmente e tudo mais. E eu com vários problemas também, família, parente que estava doente e tudo mais. Mas é uma empresa que na época ali ela estava muito legal, muito fantástica, tudo. E em paralelo, talvez por conta dessa angústia de não ter uma troca e conexões, eu comecei a pensar, poxa, o que consigo fazer de hobbies e atividades? E aí eu pensei, poxa, eu comecei a escrever um livro. Pensando em um livro sobre contos corporativos. Tá. Aquelas coisas que acontecem nas empresas que são histórias dramáticas, engraçadas, ou inesperadas, ou inexplicáveis. Você fala, não é possível que isso aconteça numa grande empresa. Eu fui colecionando ao longo da minha carreira, tanto próprias quanto de amigos que iam contando mesa de histórias. Bar, né? E aí eles falam, exatamente, mesa de bar que você ia contando, eu sou bom de histórias, de guardar essas histórias, e eu ia guardando essas histórias. Histórias fantásticas, até vira e mexe eu conto uma ou outra, né? E aí aquilo ia virando um livro. Só que engenheiro que sou, talvez escrever não era o meu forte, né? Na época, né, eu pensava. Hoje eu descobri que não é bem isso. E aí eu fui falar com uma amiga jornalista. Ela tinha estudado na Unesp de Bauru, a gente se conheceu nesses encontros de jogos. Legal. E como era jornalista, eu falei, me dá umas dicas, o que você acha? Ela conta as histórias, conta uma história para mim. Aí eu contava uma história, ela dava risada. Essa história é maravilhosa, mas poxa, mas por que ao invés de escrever o livro, você não faz um podcast? Aí eu pensei, né, eu estava acompanhando a cena de podcast, ela estava surgindo no Brasil. Modelo de os negócio pequenos, os primeiros podcasts já estavam ganhando uma certa proporção, né? O Flow já existia. O Inteligência, Podpah já existiam, assim, eu já estava acompanhando um pouco mais o Flow, que já era mais antigo, né, de tempo, eu falei assim, que interessante, só que na cabeça dela era um audiocast, algo que eu colocasse no Spotify com essas histórias. Tá. E eu não sei levar na brincadeira, eu falei, não, você sabe muito bem que é isso, né, vamos montar, se a gente pode conversar, aí montamos um MesaCast, fui recrutando meus amigos, porque eu falei, uma hora minhas histórias vão acabar, tem as histórias dos meus amigos, depois a gente tem que chamar as pessoas que a gente conhece do mundo corporativo, pessoas interessantes. E na conversa, no briefing ali com eles gostaram. O Geiger deu a ideia do nome de botar Critique, né? Porque ele veio da L'Oréal e lá era tudo francês. Ah, entendi. A gente falou de crítica e tal, então tem que ser um critique. Foi bem naquela época da gourmetização de todos os produtos, né? Pipoca com alecrim. Eu falei, isso é legal, ele já é meio crítica, né? Aliás, o Pondé, né? O filósofo, ele gosta muito disso, né? Do nome. Ele fala, por que eu não tive ideia desse nome primeiro? Eu adoro esse nome, critiquei e tudo mais. Que legal. E ali foi um preâmbulo ali para eu poder transformar aquilo num hobby, numa coisa interessante. Hoje, um negócio ali, uma venture que a gente leva, virou e foi expandindo e tudo mais. Mas no início foi isso, foi recrutando. Eu chamei o André Geiger, que tinha trabalhado, a gente tinha morado junto, a gente trabalhou junto na Procter & Gamble. Tá. Ele teve uma carreira bem interessante também, foi CFO depois que saiu da Procter & Gamble, ele foi crescendo na L'Oréal, chegou a ser CFO lá, foi CFO na Uber, depois foi até CEO do Flow. Legal. Por um período, né? E o Diego, que é um amigo de longa data, ele também estudou na Unesp, engenheiro também, mas ele era um oposto meu. Vocês viram que eu passei em tantas empresas, grandes empresas em várias,
que me ajudou muito em conhecimento. E ele era um cara que cresceu muito, mas numa empresa só. Ele trabalhou na IBM, e aí ele foi fazendo uma carreira dentro de vendas, muito legal, né? Em tecnologia, vendo muitos serviços financeiros da IBM. Então, aprendeu muito, ele tem uma base. Só que era um amigo que eu queria muito ter dentro do programa, porque ele é muito culto. Entendi. É um cara que leu tantos livros, a gente trocava ideias sobre esses livros, assim, você começava falando de poema, terminava falando de filosofia, então era muito legal ter essa combinação. Nossa. E o Geiger também muito numa cultura pop, que é legal, às vezes ele entende muito mais do que está acontecendo no universo de games, de colecionismos, que Pokémon é aquele, que eu não vou saber, então assim, coisas assim que talvez é interessante. Até no gosto musical, é diferente, ele ouve um sertanejo, esse é tal, eu não sou mais do rock, então assim, a gente tem essa troca, né? O Diego é da MPB, então ter uma amálgama foi isso. Então assim que a gente montou esse trio para conduzir o podcast, só que tinha um problema, ninguém sabia fazer podcast. E aí como que você faz um podcast se não sabe fazer? Você tem que perguntar para alguém que sabe, essa foi uma coisa máxima, vou atrás de quem sabe. Ali eu procurei alguns podcasters que já estavam fazendo, só para pegar dicas, como vocês estão fazendo. Tentamos vários famosos ali, alguns deram menor atenção. Quem acolheu foi o Flow, não, o Igor, né? Eu conversei por ele por LinkedIn, olha a curiosidade. Legal. Falei, olha, cara, estamos vendo, estamos com umas ideias aqui, queremos conversar. Aí fomos lá falar. Ele falou, pô, legal, a ideia do seu podcast ninguém teve. Pelo menos ninguém chegou para mim, a maioria, ele falou uma coisa engraçada na época, o Igor falou assim, a maioria das pessoas que me procuram para fazer podcast, eu pergunto assim, com quem você gostaria de conversar? Ele falou, gostaria de conversar com famosos, jogadores de futebol, apresentadores, atrizes. Ele falou, então você quer um outro flow, comediantes, né? Então, aí a pessoa parava, né? E ficava assim, para que eu vou te ajudar a fazer outro flow, né? E por ser mais nichado, especializado no nosso podcast, ele deu uma moral, ajudou. Não ajudou assim, pega a câmera, ensina, mas vem aqui, observe, aprenda e tudo mais. No mesmo dia, ele falou assim, vocês que entendem de negócios, vocês não podem ajudar a gente a profissionalizar isso aqui? A gente olhou, e o Geiger estava num sabático. Eu falei, Geiger, você está num sabático, eu e o Diego estamos trabalhando. E o Geiger foi ficando, a empresa foi crescendo, a questão do podcast foi evoluindo, como cena, inclusive. Acho que a leitura dos meninos na época, tanto o Igor quanto o Monark, naquela época, foi muito assertiva de criar uma cena. Então, na época que a gente entrou ali para o grupo e tudo mais, que a gente foi montando o Critique, estava em paralelo criando-se o Vênus, elas estavam um pouquinho foi antes. nesse momento. O Ciência Sem Fim, do Sérgio Sacani, estava ali naquele momento. Já rodavam dentro dos estúdios o programa do Petri, do Arthur Petri, dentro, né, que é o Ar Deriva, depois ele acabou saindo do grupo. E outros tantos, alguns que não foram para frente, projetos que acabaram não indo para frente, e outros que foram sendo pivotados. Então, esse foi uma dos pontos ali profissionais e tudo mais, e ali transformamos ao longo da jornada o Critique também no negócio. Né? Mas o Critique, ele ficava dentro da estrutura do Grupo Flow, é isso? Diferente de alguns programas, por exemplo, como o Vênus e o Ciência Sem Fim, que eu citei, que eram produtos do Grupo Flow, né? O nosso caso, tinha algum outro programa, acho que o Amplifica, do Rafael Bittencourt, o Flow era nosso sócio. Então ele tinha uma participação no programa, mas a gente estava no ecossistema, estava junto e a gente ajudava. Mas era um formato um pouco diferente, né? Até porque a gente tinha mais sócios e tudo mais, para não ficar tão estranho. E ter autonomia também, né? Ok. E você teve uma participação depois atuando no Grupo Flow, né? Sim, deu uma época aí que isso é legal, porque assim, o Geiger, ele foi... Quando ele começou lá, ele inventou um nome para a função dele, porque pensa, ele tá lá para ajudar a profissionalizar a empresa, mas ele não queria se nomear, autodenominar CEO de uma empresa com 14 funcionários, não era isso naquele momento. Então ele criou um Chief Curiosity Officer. Então eu sou muito curioso, vou aprendendo tudo que vocês fazem. Ele entendeu o processo, tentou ajudar, falou só, para isso dar certo tem que modelar processo, tem que agregar algumas funções, algumas atividades estavam sendo feitas de forma muito amadora, principalmente a parte financeira e tudo mais. Ele estruturou, trouxe gente, contratou gente, até virar, digamos, o CEO da empresa, né? E aí, em determinado momento, a empresa já estava aí, acelerando bastante, o Flow ajudou a tirar transformar o Flow de um faturamento de 200 mil por mês para 5 milhões. Então, assim, foi isso em 6 meses. Caraca. Então, foi muito rápido. Então, assim, aquelas dicas, aquele negócio de pegar junto, a gente foi ajudando.
ele de forma mais intensa, eu mais por fora, ainda estava trabalhando. Depois de um tempo ele falou assim, vem pra cá, tô precisando de ajuda e tudo mais. Quando ele fala assim, não, vem pra cá e tudo mais, aí eu saio definitivamente do mundo corporativo, acontece o Monarch Day, que é o cancelamento do Monarch. E aí todos os programas da casa, que não tinham a menor relação, tipo, Critiquei, que não tinha a menor relação direta, específica com o Flow, não tinha nem o nome, né? Porque tem Flow Games, Flow Esporte Clube e tudo mais. Todos perdem os seus faturamentos. As marcas retiram, inclusive por pressão do cancelamento. O cancelamento era uma coisa muito nova e tudo mais. Hoje, uma pessoa é cancelada por dia, Big Brother e tudo mais. No Brasil, a gente meio que acostumou e até vê que é um cancelamento que fazem sentido e que não fazem. Mas na época era isso. E todo mundo de casa. Então, imagina, eu, sem trabalhar no corporativo, um negócio que era lucrativo, eu, por exemplo, o próprio Critiquei tinha patrocínio de ano, a perder de vista, assim, que eu tava falando, não, estamos tranquilos. É só crescer. Perdemos, foi a 0, e aí teve que ter todo um processo de reconstrução. Nesse momento, ali foi dramático, né? Porque com minha esposa, a gente tá tentando ter filhos e tudo mais, então imagina aquela pressão, pô, eu tiro de um conforto, as algemas de ouro, numa empresa muito bacana, como era a Meta, ou as outras que eu passei, assim, é confortável, você também tá numa grande empresa, né, por conta dos benefícios e tudo mais. É justamente o receio que você tem de vou deixar de fazer algo, entre aspas, né, o seguro para empreender, será que vai acontecer? E a pessoa torce para que não, e aí acontece, né? Exatamente, você não pode ter uma falha tão grande. E aí aconteceu. Eu também tinha tranquilidade, porque eu tenho um legado e todo um currículo que, pô, né, a gente tem... Eu falo, o Red Hunter são os nossos melhores amigos, conversem com eles, né? E aí eu fui conversando, e tudo mais, eles viram, não, é alguma coisa... Só que olhando para o negócio, eu falava, isso aqui é legal, também o podcast. Dá para fazer alguma coisa, vamos tentar ressuscitar isso. Tá. E dentro do grupo, eu tive ali uma dedicação muito grande, porque eu conhecia ali tudo, vi a história crescendo, e eu falei, é muito injusto, né, matar uma ideia tão boa quanto era o Flow, e tudo aquilo, aquele organismo, né, a organização que estava sendo criada. E aí a gente insistiu, né, e aí foi isso. Só que para eu não perder faturamento, alguma coisa ter um afetar, digamos, meu fluxo de caixa pessoal, pão né? de cada dia, né? Eu prontamente abri uma consultoria, assim, vou abrir uma consultoria que eu tenho conhecimento, e algumas startups, algumas médias, grandes empresas, inclusive, ficaram sabendo e tudo mais, eu fui trocando base, e eles convocaram ali, numa eu tô precisando de um treinamento, sabe, sei. Numa outra eu preciso realmente de uma avaliação, um diagnóstico perfeito. E assim foi caminhando, então assim, em paralelo eu fui tocando isso, fui fazendo... aliás, depois até comenta esse início ali da consultoria, depois foi virar outro negócio, mas ali para não perder, né? Eu sempre tive esse olhar e tudo mais de poder ajudar, conectar soluções, sempre foi um pouco da minha essência, né? Ajudar a resolver os problemas. E a gente fez o turnaround, depois de 6 meses, o Critiquei voltou a ter patrocínio, o Flow também, depois passou um tempo, mas a gente conseguiu dar uma virada. O fato é que eu dediquei também muito mais tempo ali dentro do grupo Flow, olhando o ecossistema inteiro, tentando ajudar, tentando fazer amálgamas, tentando trazer as marcas, às vezes não para o meu programa, mas para os outros. Só o Critiquei, né? Incontáveis marcas que entraram por causa do Critiquei e depois foram patrocinar outros programas, porque a gente diluía. Né? Se eu fosse super egoísta, eu ia ter botado mais dinheiro no bolso, mas eu não ia ter visto o grupo crescer e tudo mais, né? Mas não é minha índole, né? Minha natureza é de ajudar, meus valores, justamente de poder ajudar, de poder construir junto. E aí, nessa etapa ali, digamos, aí foi assim até o final do ano passado, até metade de 2025, a gente conseguimos criar várias coisas. O Geiger, até então, ele chegou, digamos, num limite profissional, porque como CEO, sem dúvida ele é muito preparado, mas num ambiente de mídia, o ideal é ter alguém que é mais conectado com mídia, e ele foi atento a isso. Então ele falou, vou fazer um movimento para ir para um conselho, para o board aqui, estamos juntos, continuo com as minhas participações, os percentuais dentro da empresa, mas vamos tentar trazer um CEO ou uma figura que tenha essa conversa melhor com as agências de publicidade, que já navegue melhor. Aí ele trouxe uma pessoa do mercado, já tinha passado tanto em conteúdo, né, ser conteudista, quanto do outro lado, né, passando pelo ecossistema de marketing, né, dentro das empresas, trouxe, e aí essa pessoa conseguiu, ele fez essa troca. Infelizmente, para os planos que a gente tinha desenhado junto com o Flow,
ela não levou à frente algo que para nós dentro do Critique era essencial, né? Poder ter um ambiente, uma casa para poder receber nossos convidados de uma forma um pouco melhor. Não pensa que às vezes a gente estava numa fase, todo mundo apertado em vários estúdios fixos. Então, cada programa tinha uma sala. Então, você entrava, estava lá pronto. Sendo que você pode esquemutar, você tira o cenário, você coloca cenário. Né? Deveria ter uma preparação, talvez, para você poder construir e produzir mais conteúdo. Sim. A gente mais atento a isso. Tinha um projeto que ia ser muito legal, que era a Flow House, e aí o projeto morreu. E para nós, aquilo era interessante do ponto de vista de poder conectar, estar mais próximo também de liderança das grandes empresas, tá um pouco mais próximo do eixo, vamos dizer assim, Faria Lima, Chucri Zaidan aqui em São Paulo, e um pouco perto do aeroporto de Congonhas, para poder receber gente que vem de outras cidades, outros estados, né? Isso era lá indo, o Flow, ele fica na Zona Leste, então era um trânsito todo dia, né? Quando eu ia e tudo mais, que era um pouco mais tenso, né? Aí dessa forma, né, a gente tomou a decisão de sair do grupo. Hoje a gente também está atuando de forma mais independente. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. A gente é muito grato à história ali que a gente construiu dentro do Flow, o aprendizado todo. Mas essa liberdade ajuda, né? Porque a gente conseguiu focar e construir o time orientado mais para os nossos próprios produtos. Porque em dado momento, como eu não conseguia trazer receita para a parte direta de mídia, patrocínio, que tinha um time de vendas para isso, a gente começou a pivotar coisas internas dentro das nossas habilidades. Então a gente criou, por exemplo, uma vertical de palestras, passava tanta gente interessante, e o pessoal ficava ligando pra gente, pode passar o contato, e a gente não nega nada, estamos aqui o contato. Aí chegava uma hora que a gente perguntava, por que você quer? Para palestrar aqui na minha empresa. Legal, estamos aqui o contato. 1, 2, 3, 10, a gente fala, gente, tem um mercado aí, tem um mercadinho aqui, e pelo visto a nossa curadoria é muito boa, porque eles procuram a gente para falar com essas pessoas. Então a gente estruturou essa curadoria, a gente inclusive desenvolveu um pouco mais de tecnologia nisso, né, para poder ter um match perfeito para o evento, né? Eu sou duro crítico de eventos, já palestrei em vários eventos, eu já fui a prestigiar vários eventos, e tem gente que está em todos os eventos, parecem sempre as mesmas pessoas e que não tem nada a dizer, né? Eu nunca esqueço de uma palestra, contar que é engraçado. O cara da minha frente eu não conhecia, infelizmente, né? E aí ele foi falar, ele contou aquele famoso caso do por que a Kodak não deu certo. Não, perdeu uma oportunidade de digitalização. Aí eu falo assim, o cara acho que deve ser a 10ª pessoa que fala sobre a Kodak. Aí quando eu comecei a minha palestra, eu falei, oi pessoal, eu sou o Mário Espesiano, e eu vim aqui contar para vocês a história da Kodak. Aí todo mundo, eu falei, então, vocês sabiam que a Kodak ela fatura mais de 8 bilhões por ano? Vocês sabiam que quando vocês vão fazer uma radiografia, o filme ainda é da Kodak? Vocês sabiam que eles têm solução de imagem e tudo mais, não sei o que e tudo mais? Então a empresa não morreu, ela está vivinha. E agora que a fotografia vintage está voltando, eles têm uma oportunidade de renascer. E com outras aplicações. A empresa poderia ser um colosso em tecnologia digital? Poderia. Mas ela não morreu, ela está viva, ela está aí. Ela perdeu uma grande chance? Perdeu. A gente também perde chance todo dia. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas o que ela é hoje? Ela não deve ser vista só como uma empresa que falhou miseravelmente. É o status de fracasso. Ela é o status de alguém que pode renascer, de uma fênix. Isso pode estar acontecendo na empresa de vocês agora. Aí o pessoal prestou atenção no que eu tinha para dizer, né? Mandou bem. Aquele gancho ali para colocar. Então, esse tipo de situação era muito incômoda, eu ver aquelas palestras. Então, a gente entendeu com os eventos, com as empresas, que tem, às vezes, por exemplo, aquelas convenções de vendas, ou né, das grandes áreas dentro da empresa, né, que junta todo mundo e quer levar palestrantes. Tem palestrantes que são legais, interessantes. Levar um Bernardinho, né? Eu acho interessante, apesar de nunca ter preenchido um Excel como a gente faz, mas eu acho legal tentar fazer as analogias do vôlei que você praticou com o que a gente experimenta no dia a dia. Existem relações de liderança, de apoio, de coleguismo e tudo mais, e sim, dá para tirar lições do esporte que a gente aplica no dia a dia. Principalmente na competição, né? Dependendo da empresa e do ambiente. Realmente. Mas também existem coisas, tem gente com muito conteúdo.
o conteúdo mais assertivo para o momento da empresa, só que é como aquele tímido que você precisa levantar ele da cadeira para ele poder falar. E as empresas são míopes, normalmente a curadoria da empresa é muito míope para poder fazer esse match perfeito. Então, às vezes, é legal você ter essa combinação. Sim, leva um superstar, mas leva alguém que vai ter um conteúdo mais profundo, que as pessoas vão levar essa reflexão para casa. E a gente acertou muito essa veia com isso. Um trabalho muito legal que a Thay, dentro do Critique, fez. A gente chama de matching score, né? Para ter um fit. Isso aí virou uma vertical de negócio. A gente sem o faturamento, a receita de patrocínio, a gente pivotou uma das verticais para poder dar treinamentos. A gente percebia que como a gente falava muito com o pessoal do corporativo, executivos, a gente percebeu que o pessoal não sabia se comunicar perfeitamente em podcast. Sim. Porque o famoso media training, ele é muito bacana quando um repórter põe o microfone na sua frente. E ali o pessoal normalmente está preparado. Mas um podcast é mais aberto. Te dá risada, a gente fala alguma coisa, aí eu faço uma pausa, bebo uma aguinha, tudo mais. Tem um outro... Muda uma pergunta, vai para um caminho diferente, você não é o inesperado, né? Um momento, e é isso que as pessoas se conectam. Aquela coisa mais blasé, plástica, da televisão, ou de uma entrevista tradicional, tanto é que a gente conversa, isso aqui não é uma conversa, não é uma entrevista. Ela poderia ser num bar. Né? Só que é uma conversa que você está tendo e ali você consegue, às vezes, extrair uma coisa mais profunda. Então, tendo essa visão, muitos CEOs ou lideranças, C-levels, procuram a gente para ajudá-los a fazer isso. Legal. E nos anos, e esse é um ano disso, inclusive de política, alguns políticos, alguns partidos procuram para tentar ajudar, porque os políticos não fazem mais debate só na televisão. Posicionar. E eles frequentam muito podcasts. Então a gente ajuda a preparar, pelo menos, para poder saber como funciona o ambiente, dar uma educação mais digital, que muitos também são da velha guarda, não são tão digitais. Então assim, a gente foi abrindo isso. Legal. E lógico, depois que a gente saiu do Grupo Flow, a gente mantivemos essas linhas de negócio, mas a gente conseguiu retomar de uma forma muito mais estratégica a parte dos patrocínios, que voltaram às empresas, né? Estavam vendo para pegar esse ambiente, mas tudo isso foi uma jornada muito complexo, né? Uma separação, assim, né? Mas resumidamente foi isso que a gente fez. Então hoje você mantém o Critique rodando, você tem essa frente das palestras, você ainda mantém ela ativa? Dentro do Critique. Mas ela tá ativa. Sim, e eu também, como na pessoa física, eu também tenho minhas palestras. Né? Tá. E a frente da Boutique, que é também a questão do atendimento às empresas, ainda é a mesma? A consultoria, você disse, certo? Você tem essas 3 frentes, vamos dizer, profissionais na sua vida hoje, assim. Como que você resumiria as frentes profissionais que você está tocando hoje? Legal, agora? Vamos lá. Vamos dizer assim, o Mário, pessoa física / professor, né? Porque eu dou aula de vez em quando. Tem as aulas, nossa, é verdade. Na FGV, diria assim, é mais professor, dou aula de negociação e tudo mais. Ali é uma linha dentro desse tema. E alguns outros temas também, né? Por conta, principalmente da parte de supply chain e compras. Eu também tenho minhas palestras, então também sou um palestrante. Esse é o Mário, pessoa física. Aí dentro das ventures... Aí sim o Critique como podcast, uma frente de mídia, então ali tem as receitas de mídia, dentro tem ali a vertical de palestras, a gente tem uma vertical para essa parte dos treinamentos, os media trainings e tudo mais, a gente também produz conteúdos, então dentro do Critique para outros, então algumas empresas já gravaram seus podcasts, algumas temporadas com o Critique, a gente ajuda normalmente as empresas, que todo mundo fala assim, eu quero ter um podcast. E aí a conversa fica muito chata. E eu sempre falo, por que a Coca-Cola não tem um podcast? Porque não precisa. Será que você precisa de um podcast? Será que não pode ser um outro formato digital que seja interessante e você comunica? Mas também existe a necessidade de algumas empresas prestigiarem clientes, abordarem potenciais clientes novos. E o podcast também é uma ferramenta de networking, de conexão. E a gente tenta produzir esses programas com o pessoal, usando, às vezes, são os próprios funcionários, diretores das empresas, mas dando as dicas para aquilo ser mais natural, mais fluido, não ser aquela coisa engessada. Que é uma conversa engessada, talvez vai ter que assistir a entrevista do
editorial, que tem né, regras de tempo, um jornal à noite, tudo mais, que são aquelas entrevistas, tem uma questão de tempo que você tem que cumprir, né? A televisão, a TV aberta é um pouco assim. Podcast você pode extrapolar minutos, horas às vezes, né? Eu já fiz podcast de 5 horas. Caraca. Eu falo assim, não, gente, esse foi o primeiro e último. Preciso ir para casa, preciso dormir, né? Então, assim, mas foi interessante a conversa, aliás. Mas, assim, a gente sempre olha como que a gente pode ajudar. Então, assim, essa é uma frente para as empresas e para talentos também, que a gente fala talentos. Um desses é o Adriano Lima, é um profissional de RH, uma trajetória muito legal dentro de RH, e ele tem essa conversa com muitas pessoas, né? Ele chama Gente que Pode, é um dos programas que a gente produzimos podcast agro, por exemplo. Passa tanta gente agora que está entrando, tentando fazer alguns movimentos para as próprias empresas, para comunicar. Então, essa é mais, digamos, as linhas de negócio dentro do Critique. E aquela consultoria que eu abri, 1 ano e meio depois, uma antiga colega de faculdade, olha que curiosidade, nem estudou comigo na mesma disciplina, eu sou engenheiro mecânico, ela é engenheira de produção, eu até brinco que é engenheiro de produção, não é engenheiro, mas é sacanagem, são engenheiros sim. Tem as rixas das engenharias, tem as rixas, de materiais, a gente brincava também. Mas ela tinha uma habilidade muito legal, porque uma trajetória muito bacana, chama Maíra, a Maíra, ela passou pela Accenture, e em dado momento ela pulou de quadra, ela foi para cliente. E ela teve uma trajetória dentro de TI, passou por logística e uma similaridade aí com operações, né, que é a minha grande área, e depois ela trabalhou em finanças. Dentro de finanças ela ajudou no IPO da Raizen. Então ali olha o conhecimento, você sabe bem como consultora, né, saber que M&A, trabalhar no IPO, você ganha um pouquinho, né, de conhecimento, experiência, e aquilo é muito bacana. Eu falei, gente, tem uma combinação perfeita, porque de um lado eu consigo nutrir um networking, e eu tenho o meu acumen, minha trajetória, e aí quando a gente soma as trajetórias, a gente forma um time muito forte. De fato, somos um time muito forte, a gente é bem complementar nas habilidades, e o conhecimento dela, então assim, a gente olhou isso e trouxemos para a consultoria. E aí vem um detalhe. Nesse aí eu estou falando que era mais ou menos 2023, finalzinho de 2023. Em 2024, a gente teve a popularização já das IAs, tornando acessível as LLMs, as principais, ali, digamos, o GPT, um Gemini nos primórdios, um Llama, as primeiras, né? As primeiras estavam surgindo. Só que eu, profissionalmente, já interagia com inteligência artificial pelo menos desde 2018. 2017 já começamos a falar. E eu já entendia bastante. Só que eu falava, isso aqui é um sonho, só grandes empresas que podem desenvolver nos seus servidores suas próprias LLMs, machine learning, essas coisas que elas vão conseguir capturar. E é normal, esse é um caminho natural da tecnologia, né? Normalmente começam as grandes empresas adotando, porque é muito caro, né? Os primeiros computadores, os mainframes, por exemplo, quem podiam comprar, né? Até hoje, né? Quem pode comprar um mainframe, né? Então, são as grandes empresas. Só que a popularização disso me trouxe uma oportunidade. Eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, isso aqui é muito legal. Poxa, dá para programar aproveitando o conhecimento disso aqui. Ainda não era perfeito, né? Elas foram evoluindo, né? E aí eu comecei a ter alguns insights. Nesses insights, com o meu conhecimento prévio, eu consegui construir alguns produtos. Aí a parte que a gente não sabe fazer, né? Eu falei, não sei fazer podcast, fui procurar quem? Eu não sou o melhor em programação. Eu fui procurar uma software house, tem um amigo que é o Fabiano, trabalhou comigo na época de óleo e gás, por isso networking é importante, né? Deixar bons amigos, pessoas que conhecem. E ele tinha já alguns produtos na cesta dele. Eu falei, tô tentando desenvolver esse produto. Ele falou, legal. Enquanto a gente desenvolvia o nosso produto, ele gostou da forma que a gente estava desenvolvendo o nosso produto, ele falou, eu gostaria que vocês fossem sócios nos meus produtos também. Então a gente uniu forças e a gente está hoje, pelo menos, a gente tem vários produtos, mas 2 que a gente coloca mais disponível ao mercado. Um já está vendido em grandes empresas. Resumidamente, ele é um produto destinado para galera de TI, galera que gerencia projetos em TI. Esse é para vocês, tá? Ele chama Quick4 e ele é uma plataforma que ele ajuda a orquestrar o projeto. Normalmente, os projetos têm todas aquelas fases, né? Primeira, de concepção, organização. Então, nisso daí, um gerente de projeto usa um project, por exemplo, né? Para organizar aquilo. Só que quando chega na etapa de testes, e aí vamos falar que eles estão fazendo testes em ERPs, um SAP, um Oracle, um TOTUS,
aquilo começa a ficar mais complexo, envolve muitas pessoas, uma camada muito grande. E organizar isso começa a ter... Normalmente, os gerentes de projeto têm que centralizar muita informação, porque ela é vital para o projeto. Então, é aquele centraliza para distribuir. E a parte de testes é muito delicada, porque envolve muita gente, muitos usuários, muitas pessoas. A gente conseguiu construir uma ferramenta única, onde o gestor tem a visão única, o controle único, e a comunicação é disparada de forma automática. Que legal. Então, a gente encurtou os projetos em mais de 30%. Tem empresas que todo mundo que entra na TI é assim, está aqui o seu computador tal, e a ferramenta já está instalada lá. Essa é uma, e a outra que eu desenvolvi é mais voltada para compras, talvez pelo meu background, ela dá recomendações estratégicas para os compradores. Então não interessa o nível da empresa, o nível do comprador, não estou falando que é a minha persona normalmente que a gente faz, mas assim, não interessa o nível, mas a gente consegue fazer com que, através dessa ferramenta, a pessoa e o alvo de compras seja uma compra única ou recorrente. Uma empresa vai comprar, sei lá, uma máquina, ou uma Nestlé vai comprar cacau com uma frequência, ela ajuda a dar a direção estratégica, que é a parte, digamos, mais nobre de compras, não é fazer a parte operacional, a licitação, essa é a parte operacional. Não adianta você fazer uma licitação se você está preso num mercado que é cartelizado. Então, você está preso num cartel. Você vai comparar com quem? Todo mundo vai combinar preços. Então, como você identifica essas coisas? Então, uma série de fatores, isso traz uma vantagem muito grande econômica para as empresas. E esse tem sido a bola da vez. A gente foi, inclusive, convidado para entrar no Web Summit e estamos numa jornada meio startupeiros com essas ferramentas digitais. Então, fazendo algumas apostas, algumas eu pretendo até comercializar, não dá para tocar para sempre, mas vamos ver que caminhos vão levando. Próximos passos, né? As próximas decisões. É muita coisa, né? É muita coisa. Só que assim, como a gente se divide nessa empreitada, eu tô mais à frente. Tá. Né? Então ali eu tô mais liderando, eu e minha sócia, a gente olha mais à frente. O Critique, a gente já tem uma CEO. A gente já tem toda uma organização. Então, resumidamente, eu vou lá mais para fazer o programa, eu converso pautas, sugiro nomes, e aí tem toda uma equipe que já trabalha no automático. Então, isso dá uma certa tranquilidade. E tem mais maturidade, né, ali. Exatamente. E a FGV não me dá trabalho nenhum, porque eu faço 2, 3 turmas por ano, e é um prazer poder compartilhar também conhecimento. No caso é de negociação, né? Que eu já dava treinamentos há mais de uma década, então sempre bem avaliados dentro das empresas. Eu falava, aqui tem uma coisa, né? Meu NPS era sempre muito alto. Eu falei, pô, então quem sabe não dá. Quando veio o convite, eu falei, por que não? E aí foi muito legal conseguir entregar a informação, e o pessoal faça amizade com os alunos, né? Eles têm vários desafios. Dali vão sair vários empreendedores também, né? São vários. Todos são. É muito legal. Todas as turmas das pessoas são muito brilhantes. Assim, eu gosto de conhecer novas pessoas ali, através dessa troca, né? Eu nunca me coloco assim, eu sou professor, estou numa posição. Não, acho que todo mundo ali tem uma coisa que eu também posso aprender. Eu gosto disso também. E quem vai estar no mercado depois, ou quem vai ser seu amigo depois ali, talvez em algum momento. Eu dou mais para as turmas de MBA, então é todo mundo que já tá. Então... Eu não dou para graduação, eu dou para as turmas de MBA. Então, mais ainda, então. Eles já estão no mercado. Eles já estão no mercado. Exato, tem gente até que tem posição, né, muito bacana, maior. Que legal. Tudo mais. CFO, CEOs, é bem interessante. E antes da gente terminar de falar desse bloco de sua história, e o basquete? Você parou de jogar? Você mantém alguma coisa de hobby, de esporte na sua vida? É triste eu não jogar basquete. Eu gosto. Pior que às vezes, quando eu chego numa tabela, ainda arremesso bem. Dentro da faculdade mesmo. Eu comecei a lotar de tantas atividades que o basquete depois foi ficando secundário. Poxa. E tem outro fator. Quando eu comecei a praticar basquete, com 7 anos, 7, 8 anos, eu era pivô. Eu era o mais alto do time. Quando e o tempo foi passando, a turma foi ficando alta, eu não fui crescendo na mesma taxa. De pivô, eu fui virando ala pivô, né? Ala armador. Aí no final já tava armando, né? Entendi. Todo mundo era muito alto. Você cresceu rápido, mas aí depois parou. Cresci, mas eu parei em 80, não sou tão baixo assim. Eu falei isso, mas você não é baixo. Sabe? Não sou baixo, mas quando você olha um time de basquete, né? Se bem que na NBA tem vários mais baixos do que eu, né? Talvez eu deveria ter insistido. Não, mas eu não foi. E aí eu me dediquei a outros esportes. Eu gosto de nadar. Nadar tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que você fica vendo aquela linha, vai e volta, e vai e volta.
Mas o lado bom é que É você verdade. consegue concentrar os pensamentos. É Uhum. onde eu organizo um pouco mais a minha cabeça. É uma meditação, né? Se É uma for ver bem, meditação. porque você fica ali naquele ambiente. E eu acho gostoso, né? A água, né? Uhum. Quentinho e tudo mais, né? Cansa também. É. E não tem tanto impacto quanto a corrida, né? Também. Que eu também, senão Você o gosta de joelhinho não correr? aguenta. Não, Não? correr não é comigo. Não é. Na época de universidade, no colégio, eu até fiz Uhum. atletismo, eu era mais velocista. Então, correr longa Legal. distância, pra mim, é um negócio. Uhum. Basquete era assim, o pivô pegava o rebote, eu já tava do outro lado da quadra esperando o contra-ataque. Então, assim... Fora a paternidade, né? Que aí. Não, agora praticar qualquer coisa, assim, eu tô numa fase sedentária que eu não gostaria de estar, vou tentando achar um espaço. Entendi. Mas agora o bebezinho tá ficando um pouco maior, tá conseguindo dormir a noite inteira, eu já tô Boa. percebendo que eu vou conseguir algumas Criando um brechas espaço para ali. poder praticar minhas coisas. E não vem outro. Aí estamos discutindo exatamente isso. Entendi. Né? Porque aí você fala assim, o tempo que vai ficar livre aí, Aí, daí que Isabel, vem uma ó, discussão. tá vendo? Né? Já tá cobrando já, né? Será que Pelo vamos dar amor um de irmãozinho pro Mateu, né? Vai ser interessante. Nem, né? eu nem a conheço, aliás, a gente pode combinar alguma coisa, seria um prazer. Mas é porque a gente brinca, fala-se muito, né? Fala, pô, quando começa a sobrar um tempo livre ali, aí geralmente as pessoas que querem ter outros pensam em ter outro, né? E volta de novo às noites sem dormir, aqueles momentos mais conturbados, né? Então, enfim. Acho que assim, o segundo a gente já vem com mais experiência. O Também primeiro, tem assim, a isso, né? experiência. Mas tem se saído bem. Eu achei que eu ia me sair pior, né? Aquela síndrome de um impostor na paternidade também dá, né? Tudo, Depois a gente vê que a gente dá conta de muita coisa. Que legal. Há umas semanas, minha esposa também trabalha numa multinacional e Uhum. ela viajou, ficou na Itália uma semana. Mais de uma semana, ficou 8 dias fora de casa, quem cuidou do neném? À noite era comigo, dar banho, dar pra mamar, botar no berço. Então, assim, é gostoso, é gostoso. Eu gostei também de Que ficar. bom. Se quiserem, aliás, que venham com muita saúde, sejam muito felizes. Obrigado. Que Dizem legal. que